Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma exploração visual. Hoje vamos literalmente abrir o capô e espreitar o motor de um dos grandes clássicos da nossa literatura, o Malhadinhas, de Aquilino Ribeiro. E garanto-vos, a arquitetura invisível que sustenta esta narrativa é absolutamente fascinante. Pensem nisto como descobrir as engrenagens ocultas que transformam palavras numa experiência humana super profunda. Vamos a isso? Para não nos perdermos pelo caminho, eis o nosso mapa para hoje. Arrancamos com a dualidade da narrativa, saltamos para as chamadas catálises, que são o tempo de reflexão, de seguida aceleramos para as funções cardinais, a ação pura e dura, depois analisamos como tudo isto se organiza na estrutura das sequências e por fim fechamos com chave de ouro no equilíbrio da vida. É um trajeto bem simples e direto para desmistificarmos toda esta mecânica. Ponto número 1. A dualidade da narrativa. Bem, qualquer grande história senta em duas forças opostas. É quase como inspirar e expirar. No fundo, é isto. Toda a história precisa de respirar. A dualidade narrativa é precisamente este equilíbrio perfeito, quase inquebrável, entre os momentos em que paramos para pensar e o impulso que nos empurra para a frente. Pensem bem, se tivermos só pausa, a história morre na praia. Fica ali, estática. Mas se for só ação a fundo, perde todo o sentido. E o que é genial no Malhadinhas é a forma como a obra domina este balanço através de duas engrenagens mestras. A mente a funcionar e o corpo a agir. O que nos leva ao ponto 2. Catálises, o tempo de reflexão. E para entendermos isto, vamos nós próprios abrandar um bocadinho o ritmo agora, tal como a história faz. Então, na teoria literária, dá-se o nome de catálises a estas pausas. E atenção, não pensem de todo que isto são tempos mortos, ou meros espaços para encher chouriços. Nada disso. São abrandamentos absolutamente cruciais. A ação abranda para que o nosso protagonista possa olhar para trás, refletir e, no fundo, extrair algum sumo do que viveu. É o momento de respirar fundo e fazer um balanço antes de saltar de cabeça para a próxima confusão. Vejam bem como ele usa estas paragens a seu favor. O protagonista não fica apenas a olhar para o vazio, ele analisa a sociedade, critica a política e entra numa autoanálise super profunda para se tentar justificar perante o mundo. No limite, a obra funciona como um diário psicológico espetacular. E repara numa coisa muito interessante. Estas catálises aparecem normalmente logo a abrir os capítulos. É a estratégia perfeita para nos captar a atenção e preparar o terreno, porque lá no fundo sabemos que, a seguir a isto, vem aí tempestade. Mas há aqui um detalhe que não nos pode escapar. A reflexão é sempre, mas sempre, uma consequência da ação. Estas divagações mais profundas não acontecem a quente. Acontecem no presente, anos a fio, depois de a poeira assentar. É a voz da maturidade, de alguém que chegou a uma fase avançada da vida, com a bagagem cheia, e que, agora sim, consegue tirar ilações valiosas do que experimentou. E agora, no nosso ponto 3, funções cardeais, vamos voltar a meter prego a fundo. Já vimos as pausas, agora venha de lá a ação. Ora, as funções cardinais são a adrenalina da história. São os momentos de puro dinamismo, os acontecimentos em bruto que servem de fio condutor da narrativa. É exatamente aqui que encontramos aquelas aventuras caóticas, vibrantes e cheias de energia do nosso almocreve. Sem estas engrenagens de puro movimento, não tínhamos história para contar, elas são literalmente a espinha dorsal de toda a vida dele. E olhem que fascinante é cruzar tudo isto com a própria ideia de envelhecer. De um lado da barricada, a velha guarda das catálises, o presente, os cabelos brancos, o tempo de sentar, pensar e sintetizar. Do outro lado, a irreverência das funções cardinais, o passado, a juventude a fervilhar, a ação crua. Ou, como a própria obra diz de forma tão poética, o tempo de ir-se fazendo. É uma dança belíssima e constante entre a energia de ir à luta e a sabedoria pousada de quem já lutou muito. Só um pequeno à parte. Convém lembrar que esta ação não é só andar à mocada nas estradas da beira. Claro que há imensa ação exterior física, as rixas, os perigos da viagem. Mas há, da mesma forma, uma ação interior fortíssima. Pensem nisto, os turbilhões emocionais do protagonista. A forma como a mente dele reage no calor do momento quando as coisas dão para o torto, tudo isso também é combustível que atira o enredo para a frente. Certo, avançamos para o ponto 4, a estrutura das sequências. Como é que se arruma todo este caos de emoções e peripécias? A verdade é que os eventos em brutos não são simplesmente atirados para o papel à sorte. Eles formam 5 grandes blocos sequenciais, como podem ver. Temos o capítulo 1, que mete as cartas na mesa, depois o famoso e dramático rapto ali nos capítulos 2 e 3, de seguida o prato forte, do capítulo 4 ao 8, com a enorme tentativa do nosso herói de se regenerar, depois o grande clímax com o encontro com o Frei Joaquim no capítulo 9 e, finalmente, o capítulo 10, que embrulha tudo. Há uma arrumação super lógica por trás do aparente caos das aventuras. E sabem o que é ainda mais impressionante?
Dentro de cada um destes blocos mais ativos, a máquina funciona sempre exatamente da mesma maneira, num ciclo mecânico de 3 passos. Começa tudo com um ponto de estabilidade, o equilíbrio. Do nada, pumba, há uma ruptura dramática e tudo descarrila. O resto do bloco é basicamente o nosso protagonista a soar as estribeiras para conseguir a restauração desse equilíbrio. É uma batalha constante e repetitiva para repor a ordem em casa. Vamos ver isto aplicado na prática à sequência do rapto, porque isto ilustra o ciclo na perfeição. O tal equilíbrio inicial não era bem paz, mas sim uma obsessão latente e um desejo de posse que pairava no ar. A ruptura é um momento incrível de loucura em que a rapariga é efetivamente raptada. E como é que a poeira volta a assentar? Com o casamento. Ao conseguir a posse definitiva através do matrimónio, a tensão quebra-se. A narrativa cria e resolve o seu próprio problema. Se olharmos para a terceira sequência, a tal da regeneração, a fórmula repete-se sem tirar nem pôr. É lá assentar arraiais com a nova vida conjugal e eis o nosso novo equilíbrio. Mas, francamente, o homem ferve em pouca água. Os instintos falam mais alto e lá vão as promessas de bom comportamento pelo cano abaixo numa série de lutas de estrada. Temos a ruptura. A ordem só é reposta, ou seja, o equilíbrio só é restaurado quando ele repõe a justiça pelas próprias mãos e limpa a sua honra. A estrutura é implacável. Embora, confesso, haja aqui um truque literário magistral. Lembram-se de eu referir o capítulo 1 e 10, o de abertura e o de fecho? Pois bem, eles são a grande exceção a este turbilhão de ação. Eles fogem completamente ao ciclo da ruptura e da porrada. São blocos feitos inteiramente de reflexão, de catálises, servem como uma espécie de moldura serena e pensativa que enquadra e dá sentido a todo o quadro caótico lá do meio. O que nos traz naturalmente ao ponto 5, o equilíbrio da vida. Vamos voltar a travar a fundo, porque é aqui que esta mecânica narrativa se funde com uma verdadeira filosofia. Chegamos ao cerne da questão. Como o autor partilha, o passado foi o tempo de ir-se fazendo. Traduzindo em miúdos, a nossa juventude é para ser vivida à grande, cheia de ações destemidas e de funções cardinais. É através desses percalços que nos moldamos. Mas essa construção pessoal só ganha um valor real, só faz sentido quando, mais tarde, nos sentamos para olhar para trás com a calma da maturidade. A grande conclusão que retiramos de tudo isto é muito simples. Uma narrativa bem estruturada espelha perfeitamente uma vida bem vivida. Tudo se resume a encontrar um equilíbrio absoluto. Precisamos dos momentos de caos e de ação dinâmica para gerar histórias, experiências autênticas. Mas, da mesma forma, precisamos das pausas atentas para transformar tudo isso em verdadeira sabedoria. E para fecharmos esta exploração, deixo-vos com uma provocação inspirada nestas fantásticas engrenagens. Se assumirmos que a nossa juventude e grande parte dos nossos dias é uma inevitável correria de funções cardinais frenéticas, será que no presente andamos a parar tempo suficiente para as nossas próprias catálises? Teremos tempo de compreender a nossa própria história? Fica a reflexão. Foi um prazer enorme ter a vossa companhia nesta jornada. Continuem a procurar o significado por trás das histórias e até à próxima.